Naruto tá selado em outra dimensão, mas quem disse que ele vai ter paz? Mas não vai ter paz mesmo, jura que é um dos egos do Juba, ele tá jurando que vai atrás do Naruto pra devorar ele. Mas por que o Naruto? Por que ele quer o Naruto? O que será que o Naruto tem a ver com isso? Será que o Naruto vai lutar? Você vai descobrir já, pera aí. Inestrantes, Peter aqui! Galera, e finalmente o canal Nerd aqui vai também se transformar em espetáculo Nerd, no stand-up nerd inédito no Teatro Frei Caneca em São Paulo, em abril de 2024, falta pouco. O que você vê aqui no canal vai ter lá no palco muito humor, com a interação com a galera. Vai no link aqui da descrição pra você garantir seu ingresso. Aproveita enquanto é tempo, ingresso a partir de R$50. Galera, quando o Kishimoto tomou aquela decisão ousada de fazer o Kawaki jogar o Naruto em outra dimensão, eu pensei, pô, tá aí, esse é o jeito que o Kishimoto deu pra tirar o Naruto da história sem matar ele, né? Porque, pô, o Naruto lá na história ia ofuscar muito o resto da galera. Porque esse papo aí de que Naruto e Sasuke seriam mortos na obra de Boruto, pô, já é prosa velha. Mas todo mundo cantava essa bola, todo mundo já tava esperando isso. Não, Sasuke e Naruto vão sair da obra e tal, né? Só que em vez de matar os dois, o Kishimoto deu um chega pra lá neles, nos dois. Selou o Naruto numa outra dimensão e transformou o Sasuke em pau-brasil. Só que parece que o Kishimoto ainda tem planos pro Naruto na história e pode fazer ele lutar contra o líder dos egos do Jubi. Já pensou Naruto lutar de novo na obra? Pô, tu ia pirar. Já pensou se deixar o like? Já capricha nesse like. Eu já pensei. Eu penso nisso todo dia. Pô, então larga teu joinha aí. É o que faz, né? É o que faz a gente mover a como é que é o nome daquilo? Aquela arruela. Não esqueci o negócio lá. Enfim, vamos ver a máquina. Galera, Kishimoto meteu o louco. Alugou um triplex na nossa cabeça com a chegada desses novos inimigos, né? Que são os egos do Jubi. Pô, a galera tá com triplex. Não tá com triplex? Tu não pensa direto nisso? Como o coach separou o Jubi da cara usando as faixas de garra dele, ele criou os garras sujas, que são mãos feiosos e fraquinhos, mas que eram partes do Jubi. Só que agora esses bichos estão evoluindo, provavelmente graças ao poder do Shibai Tsutsuki, que tá nas faixas de garra do coach. O Jubi tá evoluindo, galera, tá ganhando consciência, uma coisa que é completamente inédita, nunca aconteceu isso antes, lógico, é inédito. Antes o Jubi era só uma massa de poder imparável, um monstro mesmo, né? Mas graças ao coach, agora esses garços evoluídos ganharam consciência, são seres inteligentes. Sei o que eu tô apontando pra mim, né? Mas eu sou um ser inteligente. Só que pra essa evolução acontecer, os garços normais tiveram que morder uma galerinha aí e transformar essas pessoas que eles morderam em árvore. Quem é mordido por um garço se transforma em árvore, né? Agora as pessoas que viraram árvores ganharam uma cópia, como esses egos do Jubei, que são esses garços tunados. Se você quiser entender melhor o que são esses bichos, eu explico detalhadamente tudo isso no vídeo que eu falo sobre o Sasuke do mal, tá aqui. Se você clicar aqui, bem, eu vou para outro vídeo, né? Não, você só clica aqui, o vídeo abre aqui embaixo, você não sai desse vídeo aqui. Pode deixar aberto aqui que ele fica aqui embaixo pra você assistir depois. Pois é, Sasuke do mal, assim, entre aspas, porque um dos egos é o clone do Sasuke, já que o Sasuke foi mordido e virou uma cerejeira. Então ele foi mordido, virou uma cerejeira e tem um clone lá dele. Mesma coisa. Além do Sasuke, a gente tem outros 3 egos nesse grupinho. A gente tem a Matsuri, que é a clone da Moegi, que é a coleguinha de infância do Konohamaru. A gente tem um clone do Bug, que a gente não sabe o nome. E a gente tem também o Jura. Jura, Pedro, eu juro que parece ser o líder deles. E é clone Quem é esse cara? Kishimoto tá fazendo um baita suspense em relação à identidade desse cara aí. Quanto aos outros, a gente não tem dúvida alguma. São Sasuke, Bug e Moegi. O mangá deixou claro pra gente a identidade desses aí. Mas e o Jura? Quem é esse cara? E a coisa fica cada vez mais complexa. Eu juro! A última vez, pode deixar. Bom, o Jura estava falando sobre eles serem essencialmente o mesmo ser, a árvore divina, mas que cada um deles possuía uma consciência individual, que era particular de cada um, lógico, individual, né? Tendo uma conexão com a pessoa que eles são clones, ou seja, a árvore lá tem um clone aqui, tem uma conexão entre esses dois, entende? O objetivo deles é o mesmo de antes, devorar Boruto e Kawaki, que são Otsutsukis, ou seja, eles querem um objetivo máximo, devorar esses dois, são os Otsutsuki ali no planeta. E isso é natural, ok, galera? Eles não quiseram esse objetivo porque quiseram. Isso faz parte da natureza deles, né? É natural porque faz parte do processo de vida do Jubi devorar os Otsutsuki para alcançar a evolução final dele, né? Dessa série de Jubi aí. Só que ele também disse que eles não deviam se limitar a isso, mas também seguir o instinto deles e devorar quem eles sentirem que deve devorar. Você nunca devorou ninguém? Que é isso? Não, não pode, muito feio, hein? Nisso, a Matsuri, clone da Moegi, decidiu que ia devorar o Konohamaru.
O clone do Bug decidiu que ia devorar a Eida. Vai ser difícil, mas vamos lá. O Hidari decidiu que iria devorar a Sarada. Também vai ser difícil. E o Jura? Ele decidiu que vai devorar o Naruto. Tá bem claro que esse instinto que o Jura fala que eles têm que seguir tá relacionado aos sentimentos das pessoas que viraram árvore. Então assim, o Hidari, clone do Sasuke, querer devorar a Sarada, faz todo sentido, olha a conexão. Provavelmente quando o Hidari sente as emoções do Sasuke, a primeira pessoa que vem à mente dele, quem é? É a Sarada, filha dele. O da Matsuri também faz sentido, porque a Moegi e o Konohamaru são amigos de infância. A gente via eles juntos lá no clássico o tempo todo. Isso significa que, pro Jura querer devorar o Naruto, ele tem que ser clone de alguém que tem sentimentos fortes pelo Naruto. Mas quem? Tá percebendo aí que a gente vai chegar, né? Quem é que pode ter sido devorado? Descobrir quem é o Jura vai ajudar a gente a descobrir por que ele quer devorar o Naruto. O padrão é claro, os egos vão seguir o instinto deles para devorar as pessoas conectadas às pessoas que viraram árvores. Entende? Eles vão querer devorar as pessoas que são conectadas às que viraram árvores. Por isso que o clone do Sasuke quer devorar a Sarada e o clone da Moegi quer devorar o Konohamaru. São importantes para os originais dele. Você pode até argumentar sobre o clone do Bug e querer devorar a Eida, né? Já que eles não são exatamente amigos e nada do tipo, né? Faz sentido você questionar isso, mas eu ainda acho que encaixa nesse padrão. Porque se você lembrar bem, o Bug era o gado da Eida graças ao suposto fascínio dela. Fazer geral se apaixonar por ela e tudo mais. Então o Bug tava gadão dela. O Bug, junto do Cold, foi uma das pessoas que mais virou cachorrinho dela. Se ela pedisse pra ele preparar um suquinho pra ela, o Bug ia lá e fazia. Você sabe disso. E não, eu não sou hipócrita, eu também sou gado, o que é isso? Eu tenho que fazer tudo que a patroa manda, tá pensando o quê? Então, de um jeito ou de outro, o Bug era apaixonado pela Eida, ok? E se você é apaixonado, tem que fazer tudo porque você é apaixonado mesmo. Qual o problema? Qual o problema de ser gado, não é verdade? E você pode ver que, diferente dos outros, o Bug não chegou à conclusão de que queria comer a Eida de um jeito muito espontâneo. Tanto o Hidari quanto a Matsuri chegaram à conclusão de que eles deveriam devorar depois de pensar um pouquinho. Pensaram um pouquinho depois, chegaram à conclusão. Como se eles estivessem procurando dentro do coração do Sasuke e da Moegi. Entende? Para poder descobrir qual é a conexão. Qual é a conexão emocional que existe ali. Mas o Bug não. O Bug só decidiu que ia devorar a Eida quando ele percebeu que ela estava assistindo a conversa deles com o Sharingan. Aí ele foi até a projeção astral, ele se virou para a projeção astral dela e falou na cara dela: você está observando, não está, Eida? Está decidido, meu alvo é você. Pô, fiquei até arrepiado. Já pensou nisso? A Eida não conseguiu fugir do Bug, cara. Conseguiu dar uma chavadinha ali. O Bug também é radical. Então eu acho que se o clone do Bug tivesse pensado um pouquinho, da mesma forma que o Hidari e a Matsuri fizeram, ele ia chegar na conclusão de devorar alguém verdadeiramente importante pro Bug. Só que como ele percebeu a Eida assistindo eles, ele meio que ficou com ela na cabeça e identificou ela como alguém que o Bug amava. Só que a gente sabe que ele estava só sendo feito de gado graças ao fascínio. Então tá, o padrão foi mantido. Teoricamente, pro Jura querer devorar o Naruto, o original dele teria que ser alguém que tem fortes sentimentos pelo Naruto. É o padrão. Pessoas que a gente sabe que tem fortes sentimentos pelo Naruto são o time 7, né? O Sasuke, a Sakura, o Kakashi. Também dá pra considerar talvez o Gaara, né? Que tem uma amizade, tem uma gratidão muito grande pelo Naruto. Claro, tem a Hinata e a Himawari também. A gente sabe que o Sasuke, Hinata e Himawari não são. O Sasuke virou o Hidari, a Hinata tá presa em outra dimensão junto com o Naruto. E a Himawari a gente viu lá em Konoha, sã e salvo, beleza? Então tira essa galera aí. Eu acho quase impossível ser a Sakura, porque os egos replicam parte da aparência da pessoa que virou árvore. E a Sakura definitivamente não se parece com esse calvo de 1,80 de altura, não. Rapaz, parece até que eu falei de mim, né? Eu riscaria o Kakashi dessa contagem também, porque o Juro não tem nada a ver com ele também. E o Gaara? Ó, eu vi gente teorizando que é o Gaara porque ele tem um cabelo lambido lá, que lembra um pouquinho a faixa de garra que fica na cabeça do Jura. Fora a questão do cabelo lambido, que eu nem acho que seja tão parecido assim, ele não tem nada a ver com o Gaara, galera. Me ajuda, né? Segundo que, pra mim, algum garra suja conseguir morder o Gaara é loucura. Porque, pô, o cara tem a melhor defesa do mundo atualmente. Como é que vai conseguir chegar no Gaara? Então a gente riscou dessa nossa lista aqui a galera que gosta muito do Naruto, ok? Mas como o Naruto era o Hokage, pode ser que algum cidadão da vila inteira tenha um apreço muito grande pelo Naruto. A Sarada, por exemplo, tem o Naruto como um ídolo máximo dela. Eu não tô dizendo que pode ser ela, beleza? A gente sabe que não é, inclusive, só tô dando um exemplo pra vocês. A primeira pessoa que me vem à cabeça é o Soeg, que é o cara que salvou a Sarada de levar uma mordida de um garra suja lá no segundo capítulo do TBV. Ele pulou na frente dela e levou uma mordida do bicho. Ele é um figurante que o Kishimoto resolveu dar nome por algum motivo. Vai ver justamente pra dar esse destaque pro clone dele agora. Mas, não, eu não acho que seja ele não. Apesar do cabelo dele lembrar um pouquinho o formato da faixa de garra na cabeça do Jura, eu não acho que o Kishimoto ia dar toda essa importância pra um literal figurante. Esse é mais figurante que aqueles
pino de boliche lá da Quarta Guerra Ninja com Madara, passando por cima. A gente viu que outros ninjas da vila viraram árvores, mas a gente não tem como saber quem eles são. Tá complicado pensar na galera que gosta do Naruto, então talvez seja uma boa se focar na aparência do Juro e ver quem que ele lembra. E galera, pensando na aparência, a resposta óbvia é ele, Ishiki Otsutsuki. Não tem outro, galera. Esse cara é a cara do Ishiki. Olha aí, editor, não é? Formato da faixa de garra é idêntico ao formato do chifre do Ishiki, dá até uma volta pra trás da cabeça. Fora que o formato do rosto é bem parecido. Mas assim, né, gostar do Naruto é uma coisa que o Ishiki tá longe de fazer. O Naruto foi o principal responsável por cancelar o CPF do chifrudo lá, comendo o tempo de vida dele com as porradas do modo Baryon. Mas eu acho que é aí que tá. Quem disse que o sentimento da pessoa precisa ser positivo? Eu falei? Falei isso não, para com isso. Com certeza o Ishiki sentia muito ódio do Naruto e pode ser que esse sentimento seja suficiente para fazer com que o Juro clone ele. Ter vontade de devorar o Naruto quando ele escuta os instintos dele. Você devorou meu tempo de vida? Então vou devorar você agora. Reciprocidade, não é? Só que tem uma grande questão aqui, presta atenção. O Ishiki tá morto. Mais do que morto, ele virou pó. Nem o corpo do Jigen existe mais também, né? Já que ele foi sobrescrito pelo Kaba para trazer o Ishiki de volta. Então simplesmente não faz sentido ser o Ishiki, porque primeiro que os Garra Suja precisariam ter mordido ele. E como ele é um Otsutsuki, já seria o suficiente para cumprir o objetivo deles. Ou seja, seria um bypass, né? E ir direto no objetivo. Só que isso não teria como acontecer, porque o Ishiki morreu antes mesmo do Code criar os Garra Sujas. Não está me fazendo sentido? Mas galera, entre a galera que a gente conhece, não faz sentido ser outra pessoa. Ele é igual ao Ishiki, em aparência e até personalidade. O que eu penso é, o Jubi de alguma forma ele teve acesso ao DNA do Ishiki antes de ter sido separado pelo Code. A gente tem que lembrar, galera, que o Jigen tinha o costume de pegar o chakra do Jubi. Então pode ser que nesses momentos o Jubi pode ter ficado com alguma coisinha residual do chakra do Ishiki. Improvável, mas pode ser. Pode ser que o Amado no passado fez alterações no Jubi com base no DNA do Ishiki. Ou então uma coisa mais doida. Lembra que lá no começo dos tempos a Kaguya deu metade do corpo do Ishiki pro Jubi comer? Dessa forma fazendo crescer a árvore divina que deu origem ao fruto do chakra que ela comeu? Deve lembrar, lógico. Bom, aquele Jubi que a Kaguya deu a parte de baixo do Ishiki como lanchinho é diferente desse Jubi aqui. Aquele Jubi foi o que a gente viu na Guerra Ninja, que foi separado dos bijus que a gente conhece, né? E que hoje tá com o corpo selado em outra dimensão pelo Shibaku Tensei do Naruto e do Sasuke. Esse Jubi atual é outro, é da cara mesmo. Mas será que de alguma forma a cara conseguiu ter acesso a essa parte do corpo do Ishiki que está selada em outra dimensão? Também acho improvável, mas pode ser. Conclusão, 2 pontos. Não tem conclusão. Tá tudo muito nebuloso por enquanto e é difícil determinar quem é o Juro, é muito difícil. A gente tem pouquíssimas informações. Entre os personagens que a gente conhece, se eu tivesse que chutar, eu chutaria no Ishiki mesmo. Mas ainda existe possibilidade de ser um personagem que a gente não conhece, ou então não ser ninguém, mas ser uma manifestação do próprio Jubi. Quem que vocês acham que é esse cara? Já vai comentando aqui embaixo. E bora garantir seu ingresso lá no Teatro Frei Caneca São Paulo, abril 2024, tá chegando aí, Nerd, vai estar lá. Vamos estar junto lá, vai ser bacana pra caramba. Toca aqui embaixo, garante seu ingresso, tá baratinho, galera, vai ser legal demais. Agora toca aqui, se inscreve no canal com o sininho. Aqui baixa a bola de Naruto, vocês sabem que não. E de outro anime também não. Esse aqui é um portal multiversal nerdístico. Por que multiversal? Porque não fica só no universo. São vários, a gente fala de vários. Por isso a gente faz crossover. Isso é bom pra caramba. O melhor crossover é eu com vocês. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!